Queridos, eu os cumprimento na paz do Senhor. Pode tomar o seu assento, por gentileza. Eu quero ser grato ao meu Deus pela rica, honrosa e singular oportunidade de poder estar mais uma vez no estado do Rio de Janeiro, desta feita, poder estar com os irmãos nesta tão viva, agradável e bonita igreja. Quando eu falo de bonita igreja, eu não me refiro às paredes do templo. Eu me refiro a você que é parte dessa igreja. O rosto de vocês brilha. E eu tenho certeza que é a presença do Espírito Santo na vida de cada crente nesse lugar. Louvar a Deus pela vida do pastor Romildo, pastor presidente dessa igreja. Louvar a Deus pela vida do pastor Eliseu. Pastor Eliseu, tivesse uns 10 igual o senhor na Paraíba, a gente estava bem, viu? Estava bem. Que Deus abençoe o vosso pastor. É muito bom quando a gente chega numa casa onde o pastor da igreja tem esse jeito dinâmico, tão espiritual de administrar o culto. É muito bom. Louvar a Deus pela vida do pastor Neril Dacioli, que também foi canal para estarmos aqui esta noite. Trago um abraço da minha igreja ali em João Pessoa, na Paraíba, o nosso pastor José Carlos de Lima, de toda a nossa igreja, da Umadene, União de Ministros do Nordeste, da mesa diretora da CGADB, o nosso pastor é o segundo vice-presidente. Saudar aos irmãos aqui da banda. Gente, vocês são uma bênção. Quisera a gente que viaja chegar numa igreja, numa congregação e ter uma banda tão afinada, tão ajustada como vocês são. Que Deus continue abençoando muito vocês. Eu queria muito cantar, mas depois da Covid, o meu agudo foi embora. Eu estou apenas com grave, daqui a pouco eu vou começar a ficar mais rouco do que eu já estou, senão eu ia cantar muito aqui para aproveitar vocês. Mas se vocês acompanharem pregador, fiquem à vontade. Queridos, vamos à Bíblia Sagrada, vamos à palavra do Senhor. Abra sua Bíblia, por gentileza. Evangelho segundo João. Evangelho segundo João. O querido mesário já percebeu a minha dificuldade, já me deu um pouco mais de agudo, um pouco mais de médio. Obrigado, viu, querido? Obrigado, Deus te abençoe. Abra sua Bíblia, Evangelho segundo João, capítulo de número 15. Capítulo 15, versículo de número 16. Texto muito conhecido da igreja. Eu quero compartilhar essa noite com os irmãos desta palavra do Senhor. Quem encontrou, diga amém. Então leia conosco no 3, vamos lá? 1, 2, 3. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes, em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Vamos ler de novo, vamos lá no 3, 1, 2, 3. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Eu digo amém. Aleluia. Eu tenho certeza que você já conhece de cor e salteado essa passagem bíblica. Você já deve ter ouvido diversas mensagens, ministrações. Quem sabe no culto de doutrina, vosso pastor tenha administrado essa passagem. Mas permita-me essa noite chamar-lhes a atenção mais uma vez para essa passagem bíblica tão simples, tão comentada, tão pregada, mas essa é a palavra de Deus. Ela é simples e pura
ou pura e simples. Não adianta ninguém inventar a roda, não adianta ninguém buscar em outro lugar, porque aqui está a fonte de toda a sabedoria de Deus. Queridos, nesse texto sagrado, percebemos que há aqui uma tríade, ou até mesmo 3 pilares, que tratam a respeito do relacionamento de Deus com o seu povo. 3 pilares do relacionamento de Deus para com o seu povo. O primeiro pilar desse relacionamento é a escolha. Está escrito: não fostes vós que escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós. E eu acho linda essa expressão bíblica, porque como é interessante estarmos esta noite diante da presença de um Deus cujo Ele mesmo fez questão em que estivéssemos na sua presença. Olha que coisa linda. O Deus ao qual você adora aqui nessa noite com liberalidade, você só está aqui o adorando porque Ele providenciou para com que você estivesse aqui. Oh glória! Aí você pode até dizer assim: mas eu lembro que no dia em que eu aceitei o Evangelho, eu estava num culto como esse, um pregador fez o apelo no final, e ele disse: quem quiser aceitar Jesus, levante a mão. E eu levantei a mão e fui lá na frente. Então, parece que isso não é tão verdade assim, porque quem tomou a iniciativa foi eu. É verdade, foi você quem tomou a iniciativa de vir à frente e abrir o seu coração para que o Senhor fizesse morada dentro dele. Só que a minha Bíblia diz que não é por nossa própria vontade, mas é o Espírito Santo quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então, para que você levantasse a mão e desse o passo a vir ao altar, é porque o Espírito Santo de Deus já estava trabalhando dentro de você. Olha que coisa linda, escolha. Não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós. Talvez essa noite eu esteja aqui trazendo essa breve e simples reflexão para pessoas que já sofreram tantos tipos de preconceitos, tantos tipos de abandono na vida. Talvez você foi abandonado pela família, talvez você foi abandonado pelo cônjuge, talvez os teus demais parentes não queriam saber de você, talvez a sociedade te desprezou, talvez teus vizinhos te abandonaram, talvez teus amigos viraram as costas para você, mas o dono do céu te viu e disse: eu te quero, eu te quero, eu te quero, eu te quero. Então, se você ainda não tem nessa noite trazido à memória algo que possa te dar motivos para glorificar a Deus com ousadia, glorifique a Ele pelo fato dele ter te escolhido e te trazido para a sua presença. Primeiro pilar desse relacionamento é a escolha. Segundo pilar desse relacionamento é vocação. Vocação. Por que vocação? Porque todo aquele a quem ele escolhe, ele vocaciona. Todo aquele a quem ele escolhe, ele dá uma atividade. Todo aquele que ele escolhe, ele dá um trabalho. Todo aquele que ele escolhe, ele dá um serviço. Deus não chama parasitas. Deus não chama parasitas. Deus não chama preguiçosos. Deus não chama inúteis. Todo aquele a quem Deus chama, Ele vocaciona. Quem é chamado para cantar, cante. Quem é chamado para pregar, pregue. Quem é chamado para adorar, adore. Quem é chamado para orar, ore. Quem é chamado para jejuar, jejue. Quem é chamado para evangelizar, evangelize. Mas não seja um servo inútil. Deixa Deus te usar na sua presença. Deixa Deus te usar na sua presença. O maior serviço, a maior vocação universal que todos nós temos, e isso não precisa você descobrir, porque está mais claro para todos nós: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Compartilhe aquilo que você recebeu. Compartilhe aquilo que você recebeu. Compartilhe aquilo que você recebeu. Crente que não compartilha aquilo que recebeu, ele não passa de um egoísta. Crente que não compartilha aquilo que
recebeu, ele não passa de um egoísta. Você pode perceber, o crente egoísta, ele tem um hino que ele estabeleceu sobre o seu ego. O hino que ele sempre canta é esse: o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir, o melhor de Deus ainda está por vir. Não sabe ele que quando ele diz que o melhor de Deus ainda está por vir, ele diminui, ele coloca de um valor menor aquilo que ele já recebeu. Para mim, o melhor de Deus não está por vir. O melhor de Deus já veio há mais de 2000 anos atrás, quando meu Deus enviou o seu único filho para que todo aquele que nele cresce não perecesse, mas que tenha a vida eterna. O melhor de Deus não é casa, o melhor de Deus não é apartamento, o melhor de Deus não é carro importado, o melhor de Deus não é emprego numa multinacional, o melhor de Deus não é ser um pregador famoso, reconhecido, o melhor de Deus não é ser um cantor de uma voz aveludada que canta de uma grande gravadora. O melhor de Deus se chama J-E-S-U-S, Jesus Cristo, pelo qual todos nós seremos salvos. Deixa Deus te usar. Deixa Deus te usar. Mas tem um detalhe: cada um fique na vocação em que foi chamado. Terceiro pilar desse relacionamento de Deus para com o seu povo é recompensa. Recompensa. Agora tem crente que vai dar glória que nunca mais deu na vida. Recompensa. Porque todo aquele a quem ele chama e vocaciona, ele também recompensa. Todo aquele que ele chama e vocaciona, ele também recompensa. Todo aquele a quem ele chama e vocaciona, ele também recompensa. Todo trabalhador é digno do seu salário. A quem imposto, a quem tributo, e a quem honra, porque a todo aquele a quem ele chama e vocaciona, ele recompensa. Porém, na parte final desse versículo está escrito: a fim de que tudo aquilo que em meu nome pedirdes ao Pai, ele vos conceda. O que Deus tem para te conceder não é a metade. O que Deus tem para te conceder não é um terço. O que Deus tem para te conceder não é 1,5, não é metade, nem um terço, nem um oitavo, nem um quarto. Não. O que Deus tem para te conceder é tudo. O que Deus tem para te conceder é tudo. O que Deus tem para te conceder é tudo. E por que tem gente que não recebe tudo? É porque não dá tudo de si. Por que tem gente que não recebe tudo? É porque não dá tudo de si. Por que tem gente que não recebe tudo? Porque também não dá tudo de si. Tem crente que quer viver uma vida meia boca e quer que Deus lhe dê tudo. Tem gente que não quer ir para um ciclo de oração, mas quer que Deus responda a sua oração. Tem gente que vem para o culto e não quer adorar, mas quer sentir o que o pastor está sentindo. Tem gente que sai de casa pensando nos seus problemas, chega aqui, não deixa o problema do lado de fora e quer ouvir a voz de Deus. Quando você entregar tudo para Ele, Ele vai abrir o céu e entregar tudo. Diga comigo: escolha, vocação e recompensa. Escolha, vocação e recompensa. Se der tempo a gente fala sobre as três, mas deixe-me falar sobre a primeira delas. Escolha. Quando eu vou observar a fórmula, o tipo ou as diretrizes que Deus estabeleceu para fazer a sua escolha, eu me maravilho. Eu sou apaixonado por Deus através das suas escolhas. Jeremias capítulo 1, versículo de número 6 em diante, está escrito: Deus foi escolher a Jeremias. E olha que coisa linda eu observo aqui. Deus, quando vai escolher alguém, Ele não dá tiro no escuro. Quando Deus vai escolher alguém, Ele não dá tiro no escuro. Vou repetir: quando Deus vai escolher alguém, Ele não dá tiro no escuro. E aqui é o maior segredo do evangelho. Mesmo sendo eu quem sou, mesmo sendo você quem é, e mesmo Deus nos conhecendo como Ele conhece,
conhece, Ele resolveu nos escolher. Esse é o maior segredo do Evangelho. Mesmo sendo eu quem sou, mesmo sendo você quem é, mesmo assim, Deus nos conhecendo, Ele resolveu nos escolher. Deus chega para Jeremias e diz: ainda antes que te formasse no ventre, te conheci. Se fosse nos dias de hoje, Deus estaria dizendo a Jeremias: ô Jeremias, antes que a tua mamãe sentisse os sintomas da gravidez, antes que a tua mamãe marcasse ali por volta da 10ª ou da 14ª semana a sua primeira ultrassonografia, antes que a tua mamãe lá para a 20ª ultrassonografia descobrisse o sexo da criança, antes disso, Jeremias, antes disso eu já sabia quem era você. Eu já conhecia a cor da tua pele, eu já sabia a cor dos teus olhos, eu já conhecia o teu DNA, as tuas digitais eu já sabia também. Eu já sabia quem era você, porque antes que te formasse no ventre, foi logo quando o óvulo foi fecundado no útero da tua mãe, quando você estava sendo formado, estava para ser formado, eu já sabia quem era você. E mesmo sabendo quem era você, com tanta profundidade como eu conheço, eu resolvi te escolher. Eu te escolhi te conhecendo no profundo. Eu te escolhi te conhecendo mais do que a tua mãe. Eu te escolhi te conhecendo mais do que o teu pai. Eu te escolhi te conhecendo mais do que você. Eu te conheço. 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 A primeira palavra de Deus para Jeremias naquela reunião foi dizer para ele: eu não estou aqui apostando no escuro, eu não estou aqui atirando flecha sem alvo, eu sei quem você é. Se você pode, olhe para esse crente bonito que está perto de você e diga para ele: ele sabe quem você é. Diga para quem está na direita, diga para quem está na esquerda: ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Ele sabe quem você é. Agora diga: e mesmo assim Ele te escolheu. Você não está no lugar errado, você está no lugar certo. Deus não dá tiro no escuro. Ele sabe quem somos e mesmo assim nos escolheu. Segundo ponto, quando Deus escolhe alguém, Ele disse: Jeremias, antes que te formasse no ventre, te conheci. Sabendo quem você era, eu resolvi cuidar para que nada atrapalhasse o teu nascimento. Antes que você saísse da madre, te santifiquei. Te santifiquei. O que é santificar? Santificar é separar. O que é separar? Separar é guardar. O que é guardar? Guardar é proteger. Você está entendendo que projeto de Deus não se aborta? Dá para entender que nós não somos acidente de percurso? Dá para entender que nós não somos apenas o resultado de um relacionamento afetivo entre pessoas do sexo oposto? Dá para entender que nós não somos apenas um projeto humano? Nós somos um projeto que começou no céu e foi materializado aqui na terra. Não, se esse for o glória de quem está ouvindo essa mensagem, você pode aumentar o volume desse glória a Deus aí, porque você não é aquilo que dizem que você é. Você não é um zero à esquerda, você não é um Zé Ninguém,
Você não é um Zé Bobão, uma Maria Bobinha, não. Você é o resultado de um projeto de Deus que Ele começou a escrever no céu. Quem que acredita nessa palavra? Quem acredita nessa palavra? Não deixe que ninguém te diminua. Não deixe que ninguém te coloque para baixo. Não deixe que ninguém diminua você. Não deixe que ninguém te humilhe. Porque quem te projetou tem ciúme do projeto. Ele te projetou. Te conheci, te santifiquei, te protegi, te guardei. Quantos testemunhos eu não conheço de mulheres que tomaram remédios abortivos? Quantos testemunhos eu não conheço de mulheres casadas com maridos alcoólatras, que quando chegavam em casa chutavam a barriga da mãe, a barriga da esposa, batiam na mulher, ao ponto dela ter até sangramentos, mas a criança continuava viva. Segure na mão de quem está perto de você. Aperte a mão desse crente até ele dar um glória igual crente pentecostal. Agora diga para ele assim: sabe por que você está vivo aqui hoje? Sabe por que você está vivo aqui hoje? Porque projeto de Deus não se aborta. Projeto de Deus não se aborta. Projeto de Deus não se aborta. Projeto de Deus nasce. Projeto de Deus nasce. É por isso que você está aqui hoje, passando problema, dificuldade, não sabe como vai pagar a conta amanhã, mas você está aqui no culto de domingo, dizendo glória a Deus, aleluia. Oh glória, oh glória, oh glória. Ele te conhece, Ele te protegeu até aqui, Ele te vocacionou também, porque Ele disse ao Jeremias: eu te conheci, eu te protegi, eu fiz com que você nascesse, eu cuidei da gestação, eu vi você nascer, trouxe você até os dias de hoje para te dizer: olha aqui ao seu redor, olha aqui ao seu redor, as nações eu te dei por profeta. Só que quando Deus nos entrega algo, e geralmente, meu pastor Eliseu, Deus é assim, o Deus que eu conheço é assim, Ele nunca nos dá algo de acordo com a nossa capacidade de receber. Você sabia disso? Deus geralmente não nos dá algo segundo a nossa capacidade de receber. Ele sempre nos dá algo segundo a capacidade dele realizar. Vou repetir e falar mais devagar para você entender. Geralmente Deus não nos dá algo segundo a nossa capacidade de receber. Geralmente Deus nos dá coisas segundo a capacidade dele em realizar. E a minha Bíblia diz: uma coisa disse Deus, duas coisas ou duas vezes ouvi, que todo o poder pertence a Deus. Lucas capítulo 1, versículo 37 está escrito: porque para Deus nada é impossível. Deus falando com Abraão, ele disse: Abraão, haveria alguma coisa impossível ou demasiadamente difícil ao Senhor? A minha Bíblia diz, Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu. Porque Deus é assim, Ele está disposto a nos dar aquilo segundo a capacidade dele em realizar e não nossa de receber. Quando ele disse: ó Jeremias, as nações te dei para o profeta, te prepara, bate aí, dá a entrada lá no passaporte, prepara as malas, faz tudo aí, porque eu vou te mandar. Eu nunca
nunca vi um pré-adolescente responder com tanta segurança e maturidade como Jeremias fez. Porque quando Jeremias se sentiu menor do que o projeto, não é porque Jeremias estava sendo incrédulo, é porque Jeremias tinha zelo pela obra. Jeremias não se sentia capaz suficiente de responder diante de Deus segundo a expectativa. Quando Jeremias disse: ô Senhor, eu sou apenas uma criança, eu tenho dificuldade em me expressar. Quem é que vai parar para ouvir o menino? Quem é que vai dar um lugar para o menino sentar? Quem é que vai abrir a porta e dizer para o menino: entre? Quem é que vai parar para ouvir o menino falar? Aí Deus vai dizer assim: ô Jeremias, para, rapaz. Para de dizer que é uma criança. Você não está lembrado? Eu acabei de te dizer. Antes que te formasse no ventre, eu já te conhecia. Então o que você está falando para mim, eu já sei. A dificuldade que você tem, eu já sei. A limitação que você tem, eu conheço também. As limitações, as debilidades, eu sei de tudo isso. Mas eu quero dizer para você, o projeto é maior do que você. Jeremias, o projeto é maior do que as tuas limitações. O projeto é maior do que a tua dificuldade de dialeto, de entendimento, de intelectualidade. Você não percebeu que o que eu tenho preparado para você, humanamente falando, não cabe em você. Mas eu tenho um negócio para te dizer. Eu não vou ficar massageando o teu ego não, ô Jeremias. Porque comigo não tem negócio de mimimi não. Se prepara. Porque aonde eu te mandar, tu vai. E o que eu te mandar falar, tu vai falar. Jeremias, que é, Senhor? Para que você não tenha dúvida, vem cá e olha para ali. O que é que tu está vendo? Ô, Senhor, se eu não estiver enganado, eu estou vendo uma vara de amendoeira. Pois é, vistes bem. Porque se tem alguém que você pode esperar, aquilo que fala para cumprir sou eu. Jeremias, eu velo. Eu cuido. Eu providencio com a minha palavra para cumprir. Eu não te chamei para te decepcionar, eu te chamei para te surpreender. Não, eu vou repetir porque merece um glória mais forte. Eu não te chamei para te decepcionar, eu te chamei para te surpreender. Quem tem promessa de Deus aqui? Quem tem promessa de Deus aqui? Te prepara porque vai ter surpresa. Vai ter surpresa. Nem você acredita, mas quem te prometeu vai te surpreender. Ele conhece, Ele protege, Ele vocaciona, Ele vela, mas há algo aqui que é mais importante do que tudo isso, ou é tão importante quanto, ou junto a tudo faz que tudo seja tão importante. É que Jeremias teme a guerra.
Jeremias teme aos inimigos. Jeremias teme aos maiorais. Jeremias teme. Como se daria ele sendo uma criança? Como se daria ele não tendo tanta liderança? Jeremias teme, ele se preocupa. Aí Deus vai dizer assim para ele: Jeremias, não temas. Para um ser humano qualquer é muito difícil dizer para alguém: não temas. Minha vovó dizia assim: só sabe onde o sapato aperta quem? Calça. Eu não conheço tuas lutas, não conheço tuas guerras, não sei que tipo de gigantes você enfrenta, não sei que tipo de ursos e de leões você tem que matar todo dia. Então, para mim, olhar para você e dizer não tema é muito fácil. Só que quem está dizendo para Jeremias? Quem está dizendo para Jeremias não é alguém comum. Quem está dizendo isso para Jeremias não é um homem qualquer. Quem está dizendo isso para Jeremias não é um filósofo ou um político revolucionário. Quem está dizendo isso para Jeremias é Deus. Quem está dizendo isso para Jeremias é quem conheceu ele desde sua formação no ventre. Quem está dizendo isso para Jeremias é quem cuidou e fez com que ele chegasse a nascer. Quem está dizendo isso é aquele que vocacionou Jeremias. Quem está dizendo isso é aquele que vela com a sua palavra para cumprir. Quem está dizendo isso é aquele que formou os céus e a terra. E ele vai dizer: Jeremias, não temas. Versículo 8. Porque aonde você for, você não vai sozinho. Aonde você for, você não vai sozinho. Dá glória a Deus. Dá para você entender que o segredo de você chegar do ponto de partida ao ponto de chegada não é porque você é bom, não é porque você é o cara, não é porque você é influente, não é porque tem pessoas na tua retaguarda, não. O segredo da gente é ter a nosso favor um Deus que nos conheceu do ventre, que deu a nossa vida, que nos vocacionou, que vela com a sua palavra para cumprir. Ele também, assim como prometeu a Jeremias, ele está nos fazendo lembrar dessa noite: não temas, porque eu sou contigo para te livrar, diz o Senhor.